Ser um empreendedor é executar sonhos, mesmo que haja riscos. Acompanhe agora nosso programa Empreendendo Mais. Oferecimento MR Materiais de Construção, AI Elétrica, Timaco, Casa do Filtro, Mese Home Center. Hoje nós temos aqui os nossos convidados, o Alexandre Rodrigues, ele é proprietário da Espaço Estética Automotivo. O Giovanni Santana, representante da Schilder K, proteção veicular. Alexandre, boa noite, querido, seja bem-vindo. Boa noite, Márcio, tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Graças a Deus, tamo aí. O Márcio, quando soube que os assuntos seriam sobre carro, sobre automóvel, sobre essa questão que hoje a gente também tem cuidado bastante dos carros, né? Ele ficou bem contente. Bom, hoje eu tô dentro do meu campo. Tô se sentindo em casa, né? A gente tá batendo um papo ali fora agora sobre o que ele exercia aí um tempo atrás, né, Márcio? Então, com certeza, um assunto que a gente consegue abordar e com conhecimento, porque eu comecei nesse ramo aí com 11 anos de idade, né? Então a gente tem algum conhecimento e vou falar uma coisa bem séria. Séria não, bem certa e séria também, porque quando eu decidi em parar com a mecânica e seguir um outro rumo, eu criei uma empresa, a Fashion Car, que justamente era para trabalhar nesse segmento. Isso há 20 anos atrás. Olha só. Há 20 anos atrás. O que impediu disso ir para frente? A falta da mão de obra. É um problema, né? Hoje, e olha que isso a gente discute e a gente traz pessoas aqui no programa de todos os segmentos e hoje está tendo esse déficit de profissionais em todas as áreas de Criciúma. Cara, com certeza, né? É bastante dificultoso, né? Em se tratando de estética automotiva propriamente dita, que é a minha área, né? Que é a nossa área aí, a gente já está há um tempo aí nessa função, nessa atividade, e a gente sempre encontrou problemas de contratação de profissional. Mesmo que a gente vista nesse profissional, a gente traga ele para dentro do nosso contexto, porque a estética propriamente dita, ela tem uma diferença muito grande daquilo que a gente conhece popularmente, né? As lavações tradicionais, né? Os serviços que a gente oferece, a demanda que a gente coloca para os nossos clientes em termos de melhorias no carro dele, embelezamento, vamos dizer assim, ela requer um pouco mais de cuidado, ela requer um pouco mais de atenção, ela requer um pouco de conhecimento, né? E a gente não tem, né? Estamos começando aí com alguns trabalhos aí, a gente vê aí que esse mercado é um mercado que cresce absurdamente no Brasil, não só no Brasil, a nível de mundo, né? Mas no Brasil, tá aqui o pessoal da Schilder aí também vai concordar com a gente aí, o brasileiro é apaixonado por carro. Só que, né, nesse ser apaixonado pelo carro, a gente gosta do carro, mas muitos ainda não entenderam o valor que tem o carro, não o valor financeiro do carro, mas o valor agregado naquele bem, né, o cuidar do carro, né, o proteger o carro, o fazer uma proteção de embelezamento no carro. Então, esse profissional está nos faltando hoje para nós, a nível de Brasil e principalmente na nossa cidade, né? Sabe que eu tive uma passagem por alguns anos dentro de uma concessionária aqui da cidade aqui, lá na frente, e eu acabava, a gente comentava muito, né? Às vezes tinha aquele senhor lá do interior que ia lá, comprava um carro zero, e ele ficava 2, 3 anos andando com o carro com plástico no banco ainda, para não estragar. E ele ficava... Aí, mas qual é o sentido disso? Porque, vamos lá, tu andar com plástico ali, tu não tens o conforto nenhum, porque no dia quente te soa, é desconfortável, escorrega. Então, e quando ele ia na concessionária para trocar o veículo dele, o preço avaliado era o mesmo daquele que pegou e desfrutou do veículo. Perfeitamente. Então, ele pegou um carro, ele perdeu ali seu 25%, 30% do valor do carro novo, já nos 2 primeiros anos, e ele ficava com um carro sem ter o conforto que ele merecia. E ele pegava um outro veículo daquele, numa Deus me livre, se tirasse o plástico do banco. O plástico era tudo para ele, né? Então, quem aproveitava realmente esse carro era o segundo dono, não era o primeiro dono. E quando a gente falava assim, que tu tens um bem e que ele te serve principalmente um veículo, um automotor, um carro, tu vai ali, tu comprou o carro, e eu estou falando isso de 30 anos atrás.
Então, quem comprava um carro novo não era fácil para te poder adquirir. Na nossa região, seriam poucas pessoas hoje e até facilita muito pelos financiamentos. E aí a gente ficava pensando, poxa, mas tu ter um investimento desse, tu fazer essa opção para te estar comprando um veículo e depois tu acabar não desfrutando porque o consentimento que eles teriam era assim, não, mas se eu usar o carro eu vou estar desvalorizando. E quando a gente diz que o carro foi feito para servir e ser usado na nossa área da mecânica, não é para te estar pulando quebra-mola, passar 100 por hora numa estrada de chão, cheia de buraco, não é essa parte que tu diz que o veículo tem que ser utilizado. Agora, de cuidar de uma paixão que é de todos os brasileiros, todos aqueles que têm um carro, tu pode acompanhar, tu comprou um carro, tinha uma história que até é engraçada, mas era usado muito dentro da mecânica, que quando comprava o carro novo ou trocava o carro, já marcava uma viagem para ir num parente longe que era para mostrar o carro. Isso acontecia muito, assim, já vamos fazer um passeio aí. Mas era o único que ele fazia na vida dele, porque depois ele não ia mais, ficava o carro na garagem e usava pouco. E hoje o consentimento é totalmente diferente. Hoje o veículo, ele acaba sendo uma ferramenta de trabalho para todos mesmo aquele que não trabalha com veículo, mas por deslocamento, para ir até o trabalho facilita, e hoje está muito fácil para ti estar adquirindo um veículo, mas também com certeza com a responsabilidade até para ti não deixar o teu veículo, o teu patrimônio desvalorizar. Perfeito. É justamente onde a gente entra, né? O que a estética ela te proporciona? Esse cuidado, essa proteção, né? A gente faz proteção desde de chassi, desde de um produto aplicado nas rodas, nos pneus, né? Que eles vão ter uma durabilidade por um determinado tempo. Não é só pelo embelezamento do carro, claro. Talvez a primeira visão do cliente, do proprietário do carro, é cuidar do carro no embelezamento. Quero meu carro bonitinho, quero o carro ali no pretinho, quero o carro brilhando, quero aquela cerinha de final de semana, etc. e tal. Mas não, aquilo que a gente proporciona hoje, em termos, por exemplo, de proteção, nós temos proteção que vai do pneu. Mas como é que vai durar uma proteção do pneu? Dura. Né? Claro que não naquela característica duradoura de longo tempo, até porque o pneu é dos pontos do carro que é mais agredido pela movimentação, o contato com a terra, o contato com a água, o contato com diversas sujidades, né? Mas nós temos proteção, por exemplo, para banco de couro. É que nem tu pensa assim, para que eu vou limpar o meu banco de couro? Ele está bonito, ele está brilhoso. A pessoa não sabe que um banco brilhoso é o resultado da contaminação, ele está sujo. Então, o que é um banco de couro limpo? Ele sem brilho, tá entendendo? Então, o que a gente entra? A gente entra com uma limpeza específica e aplica uma proteção específica para aquele determinado superfície, no caso é o couro, né? E muitas pessoas pensam assim, ele tá brilhoso, tá bonito, tá protegido, tá limpo. Não, muito pelo contrário, né? Então, aquilo que a gente traz é justamente isso, trazer esse embelezamento, mas com proteções. É que nem tu falar de proteção de pintura. Vou passar uma cerinha, tá protegido? Tá protegido. A característica da cera é trazer uma determinada proteção por um determinado período. Só que hoje existem produtos aí que têm proteção até 10 anos. Né? Nós vamos falar dos famosos PPFs, nós vamos falar aí de produtos líquidos que a gente aplica, que tu pode ir lá com... vamos falar de uma forma bem popular, pegar uma lixinha e ir lá e riscar aquela proteção que está sobre o teu verniz, sobre a tua pintura do carro ali, risca, tu vem ali com um sopradorzinho de cabelo, né, dentro da tua casa lá, tu vai fazer com que aquela superfície auto-regenere. Então, o que era arriscado sai. Então, tem uma série de propostas, tem uma série de produtos que a gente utiliza hoje para justamente trazer isso. Não só o cuidado de embelezamento, mas o cuidado a longo prazo com o carro. Né? E isso vai valorizar o carro lá na frente. Vai fazer com que o carro desvalorize, ele custava 100 mil, vai custar 95, vai custar 100. Não, ele vai manter ali um nível de valor no teu carro. Muito pelo contrário, se tu deixar ele abandonado, automaticamente ele vai cair o valor. Então a gente agrega esse valor, né, também no valor monetário do carro, né? Acaba agregando, né? E o automóvel, na realidade, ele acaba sendo um cartão de entrada também. E eu sempre comentei também, principalmente para quem trabalhava com vendas, meus clientes diziam assim, olha, se tu vai chegar numa empresa para te vender o teu produto, e tu já chegar com um carro com um escapamento furado, com uma porta amassada, com 3 vidros com película, 2 já... Não, aí tu já vai dizer, mas para lá.
que eu estou com o vendedor, que ele vai estar aqui querendo manter a confiança do produto dele. E ele já está chegando, né, nessa maneira, então, justamente. Então ele acaba sendo um cartão de visita também, com certeza. Principalmente para quem trabalha com esse segmento. Mas eu tenho uma pergunta já, começando assim, diretamente na área, porque eu sei que nós já estamos com quase meia hora do nosso programa e é muito rápido. O tempo voa, né? Mas eu tive muito problema na época que eu tinha mecânica ali, de cliente chega assim: Márcio, eu quero resolver meu problema do volante. Meu volante é encapado, é couro e tal, meu banco, eu acho que eu fiz uma reforma, ou eles colocaram um couro que não era bom. Por quê? Porque ele acabava descascando, embolhando e tirando, e algumas vezes eu tive conversando com pessoas especialistas nessa área e disseram assim, tem pessoas que têm um ácido úrico muito elevado e no próprio suor, na transpiração, ele acaba agredindo um banco de couro, ou principalmente o volante, que tu pega um veículo que tem o encapado, o volante ali com o couro, e tu já vê ele todo descascado. Hoje existe algum produto que ajude a preservar isso? Não só ajuda a preservar, né, quanto a primeira etapa, né? O que é a primeira etapa? É fazer a limpeza. Cara, quando a gente faz aí a limpeza de um volante, de uma peça específica, né, quando a gente faz o antes e o depois, assim, a gente mostra para o cliente muitas vezes, a gente faz muito através da rede social, o antes e o depois, mostra foto, mostra vídeo, né? Olha como é que estava e olha como é que ficou. É assustador. O volante, por si só, é uma das peças do carro que é mais contaminada. E literalmente contaminando, falando aí até de coliformes fecais, né? Então a gente consegue fazer uma limpeza desse material, dessa superfície, e automaticamente trazer uma superfície, uma proteção naquela superfície. Claro que, se tratando do volante em si, o produto a ser aplicado, ele tem que ser específico aqui dali. Né? Vamos falar no popular aí, muita gente pega, tá lá em casa, faz uma limpeza com produto de cozinha, de limpeza normal, e vai lá, aplica um óleo Johnson. Ah, ficou bonito, ficou, mas ele não é para aquilo ali. Ele não é a tua pele que tu aplicou lá, a pele do bebê, né? Então, assim, ó, aplicando o produto específico, ele vai ter proteção. Claro que para volante, se tratando de falar em proteção, né, ele é muito singular. Diferente, por exemplo, se eu for aplicar uma proteção numa pintura, uma proteção num vidro, num plástico, num couro de banco. Então, ele tem uma diferenciação muito grande. Mas a gente tem profissionais aí especializados em restaurações, por exemplo, de volante, que eles conseguem trazer aí um produto de restauro ali bem superior, até muitas vezes, do que a gente tem no original, né? Existem N propostas aí no mercado, né? Quando tu teve a ideia de trazer esse serviço para Criciúma, tu já estava aqui na cidade trabalhando no segmento, mas tu fez uma pesquisa de mercado, o que te inspirou a dizer assim, olha, eu vou trabalhar em cima, era pela demanda, pela quantidade de procura, porque a gente vê que o criciumense, ele, como todo bom brasileiro, ele é apaixonado por carro, mas eu vejo que em Criciúma realmente ele tem uma demanda muito boa. Quando eu comecei a trabalhar na oficina, lá no Milholi, na Joaquim Nabuco ali, uma das lavações até hoje muito conceituada, que é ali do Reginaldo, na lavação Michel. Perfeito. E o seu Reginaldo ali, ele já na época que eu comecei a aprender ali, uma das primeiras funções que eu tinha era para estar desmontando o banco, carpê e tal, para fazer aquela lavagem, aquela limpeza geral dentro do veículo. Mas a gente viu que eram poucas as lavações que faziam esse tipo de serviço, lavação a seco, aquele trabalho que é totalmente diferenciado de uma lavação, né? E hoje, como a gente percebe assim, ó, que tu vai dentro de um bairro, são várias as lavações que tem ali. Márcio, na verdade, assim, ó, como é que eu vou dizer? Minha história começou assim, ó, eu comecei de fato lá em 2016, quando eu entrei nessa área de, vamos dizer assim, usar o termo hoje, estética automotiva, que é o que a gente mais conhece hoje. Hoje não vê uma lavação, tu vê uma estética automotiva, mesmo que ele não exerça os serviços, não ofereça, melhor dizendo, os serviços específicos de estética, mas a lavação virou estética automotiva, porque ele virou status. Tipo, por exemplo, barbearia gourmet. Hoje os bairros estão cheios de barbearia, né? Barbearia gourmet virou moda. Estética automotiva virou moda. Estúdio automotivo muito mais ainda, né? Então a gente usa alguns termos aí
para as nossas operações aí que chama atenção. E estética chama atenção. Então, hoje tu vê as lavações com o nome de estética automotiva. Mas, continuo oferecendo o serviço tradicional. Não estou errado, tem público para isso? Tem. Né? E no nosso negócio de estética, quando eu comecei lá em 2016, eu fazia uma limpeza a seco. Né? Eu vendi um produto na época de limpeza a seco. De lá para cá a gente foi crescendo, se desenvolvendo, trocamos o nicho dentro do próprio nicho, a gente trocou, né, o nosso público. Demanda, a gente sabe que tem, porém, assim, muitos dos nossos serviços, muito daquilo que as estéticas propriamente oferecem hoje na cidade, muitos são reprimidos ainda. Por quê? Porque a gente ainda não tem aquela cultura do cuidado específico com o carro. Né? O que tu vai fazer com o meu carro? Cara, tu vai deixar o teu carro comigo aqui, eu vou avaliar o teu carro, vou ver a necessidade e vou dizer assim, tu precisa fazer isso, isso, aquilo. Porque é que nem, por exemplo, eu vou fazer um polimento do carro. O polimento para que serve? Para dar brilho, para dar um aspecto. Né? Muita gente não sabe que o polimento é para restaurar, não restaurar, mas ele remover certas contaminações que a lavação não tira, remover certos riscos que a lavação também não tira. Só que nesse polimento, o pessoal quer o quê? Quer brilho. A gente entra com um chamado polimento comercial. Vou lá dar uma boinada lá na pintura lá, deu um brilho e entrega o carro para o cliente. Ficou bom. O cliente quer um tratamento técnico. Já é mais detalhado, mais específico, mais demorado. Então, a gente faz toda uma prévia, faz toda uma avaliação e mostra para o cliente, teu carro vai ficar assim. Quando a gente entrega, o cliente diz, puxa vida, não imaginei que o carro fosse ficar dessa maneira. Então, assim, a gente tem público, tem demanda, mas ela ainda é um pouco reprimida por causa da nossa cultura. Certo? Se tu está num grande centro, a gente vê com muita facilidade as nossas vendagens de serviços. Por quê? Porque os serviços na estética, ela não é barata. Ela tem um valor agregado. Por quê? Porque entra aí a questão da tua preparação profissional, entra aí a questão do teu valor, valorizar o carro do teu cliente. Né? Por exemplo, o meu slogan, seu carro, nosso melhor cliente. É o teu carro, mas está na minha mão. Perfeito? Então, eu tenho que cuidar dele como se fosse meu. A proteção veicular, a mesma ideia, a mesma linha de raciocínio. Então, a gente se preocupa muito nesse sentido. Né? Então, a gente se prepara, a gente se capacita. Produto não são baratos, né? Equipamentos não são baratos. Então, quando a gente oferece para essa demanda, que tem público para isso, o pessoal se retrai por falta de conhecimento. Então, a nossa proposta hoje aqui que é não só dizer assim, a gente é uma estética automotiva. Não, a gente quer mostrar o que é uma estética automotiva. Tanto é que a gente tem alguns trabalhos específicos aí ao redor do nosso trabalho, né, Márcio? Estamos lá com um podcast lá no estúdio para justamente trazer isso, né? Levar adiante esse conceito, para que seja maximizado esse conceito de estética automotiva para nós aqui na cidade. Não só na cidade, mas na região, né? Sim, mas sim. Na região. Demanda tem. Não tem o pintor aquele que ele diz, não, eu cobro caro, mas eu pinto tudo. Mas já vem pintado a borracha de porta, o pneu. Já vem selado, né? Já vem lacrado ali. E uma coisa que é o diferencial da estética automotiva, que a gente observa ali, já acompanhei muito isso, que quem tem em casa, às vezes que não compreendeu ainda, tu pega ali a gradezinha de ventilação do ar-condicionado que tu manda para lavação, que na realidade tu passa ali um gimo, tu passa uma água com açúcar, como antigamente era. Antigamente. Tá. Mas tem gente que faz isso hoje ainda, né? A primeira poeira que tu pega, ela seca, já fica aquele branco, já fica aquela gordura. E é difícil tu limpar aquilo aí. É difícil. E não é. Desde que tu tenhas conhecimento e tenhas o equipamento correto para fazer aquela limpeza. Perfeitamente. Ali é onde eu digo ali que entra talvez a questão do custo. Não, mas eu levo lá, o cara passa aqui, um pincelzinho aqui, ficou pretinho, tu vai lá buscar, tá a coisa mais linda. Mas o primeiro sol que ele pega já começa a branquear um painel, já aquela gordura já começa a criar uma crosta, porque a gente vê que isso é o que acontece. E a questão externa do veículo é justamente no polimento, quando tu pega da primeira limpada que tu vai dar no para-brisa num dia de chuva, o teu para-brisa ele já não limpa mais nada. Por quê? Porque não tem um cuidado específico. É borracha de vidro, é a gradezinha de um painel de contrafogo, ou um próprio para-choque. Hoje, a maioria, eles acabam sendo já pintados da cor, mas tem alguns que ainda tem a parte preta, e aí não tem esse cuidado para estar com o veículo. Quando tu pega, na hora tá pretinho e tá bonito, né? Mas saiu dali e aí a gente veja muito, né, nos estacionamentos, parado e tal. Tu olha ali aquele veículo tá
tá esbranquiçado, né? Aquela parte preta, mais escura ali. Então, essa é o diferencial de, às vezes, tu tá pagando um valor agregado um pouco maior, que é onde tu acabou de falar, né? Que não é agregar valor depois na venda do teu carro, não. É tu não desvalorizar o teu veículo que tu tens. É tu manter uma proteção, tu vai tirar os arranhãozinhos do teu veículo num polimento e tal, mas também vai estar protegendo aquela pintura também, né? Basicamente a estética é isso, né? Trazer o embelezamento e a proteção, né? Hoje os produtos que a gente tem no mercado, hoje as empresas que produzem hoje a nível de Brasil, os nossos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente tem empresa aí que para a América Latina é número 1. Tem empresas hoje que fabricam produtos para a Europa, para o Japão, que são grandes centros. Então a gente produz aqui, os caras produzem aqui e exportam para esses grandes centros. Por exemplo, vamos falar de polimento, compostos polidores. Quem é o berço disso a nível mundial? A Alemanha. Né, a questão ali dos compostos para produzir os compostos polidores ali, a matéria-prima, né? Os caras são excepcionais. E o brasileiro, a gente tem empresas hoje que são técnicos dos caras lá fora e produzem a marca no Brasil e muitas delas reproduzem a marca para mandar para lá. Tá entendendo? Então, a tecnologia embarcada hoje nos produtos para estética automotiva são ímpares, né? Eles realmente vêm para fazer aquilo que eles oferecem. Ah, mas tem várias marcas, tem vários nomes, tem vários produtos, tem, mas todo ele com a sua aplicação específica, todo ele com seu cuidado específico. As empresas não vão jogar no mercado, essas empresas de renome não vão jogar no mercado qualquer coisa, né? Eles têm que honrar o nome deles, obviamente. São muitos anos já de estudo, né? Não, demais. Por exemplo, a gente tem uma empresa aí que está há 4 anos no mercado com a marca dela, mas ela já vem há mais de 20 anos produzindo para o mercado em geral. É o tal do, como é que se diz lá, o private label, né? Então ela produz e repassa para outras empresas. E hoje ela tem a produção própria dela. Então nisso aí a gente já vê. O cara lançou um produto com a marca dele faz 4, 5 anos, mas o cara já vem há 15, 20, 10 anos produzindo por outras marcas. Então quer dizer, o produto que está no mercado realmente faz diferença, né? A tecnologia embarcada desses produtos hoje são excepcionais. É a questão que você falou ali do pozinho. A gente falava muito antigamente de usar os famosos silicones. Serviu, né? Determinada série de latinhas das antigas, vamos citar nomes aqui, serviu. Só que hoje, o tempo que eu vou usar aquela latinha amarelinha de anos atrás, passar com aquela buchinha de, como é que se diz lá, de linha lá, né? Deixar passar ali para depois remover, passar todo aquele trabalho. Cara, hoje eu tenho cera que eu aplico 2, 3 borrifadas, eu faço um carro todo praticamente, vamos dizer assim, no sentido de ganhar tempo, ganhar qualidade e ganhar resultado. Tá entendendo? Então, a tecnologia que está embarcada nesses produtos hoje faz toda a diferença. Até porque também a própria tinta, o material que está sendo aplicado nos veículos hoje, ele acabou mudando muito, né? Com certeza. O tal do duco, do sintético e toda aquela preparação, tu pinta, tu espera, agora tu passa verniz e tal. Hoje nós não temos mais todo esse trabalho. Levar em consideração que hoje o próprio verniz nos carros, quando a gente fala assim, tu faz um polimento no meu carro? Faço. Tens conhecimento do que é o verniz no teu carro? A pessoa vai dizer assim, não. Quando a gente diz assim, cara, o verniz que está no teu carro ali, a micra, que a gente fala ali, a medição, né? Desde a chapa até o verniz, que daí passou tinta, passou chapa, passou todas as etapas ali, é uma espessura menor do que um papel sulfite. Marcio, assim, eu vou ter que dar um stop porque nós já estamos avançando o tempo. Nós já temos que chamar os nossos parceiros, né? Porque já vai longe. E temos o nosso convidado que não falou ainda. Ele já me mandou mensagem aqui no WhatsApp, Márcio, eu vim aqui para conversar, não para beber. Então, Márcio, no programa. Então, eu comentei pro Márcio, eu digo, puxa, mas é 2 assuntos. Hoje nós vamos noite adentro. Não, mas é 2 assuntos que tem tudo a ver, né? É isso aí.